O Marcelo está perguntando, eu queria saber, você sabe como posso baratear o meu livro no Kindle? Marcelo, não ficou muito clara essa pergunta para mim. Você está falando do e-book ou do livro impresso lá? Porque assim, o e-book você tem um valor mínimo que você pode colocar, que eu não lembro se agora se é R$1,99 ou R$2,99, não lembro exatamente. Tem aquele valor mínimo. Aí você consegue colocar promoções de uma semana em que você consegue colocar ele de graça. Isso. Mas assim, No lançamento, por exemplo, pode, né? Mas abaixo desse valor mínimo você não consegue. Se você está falando do livro impresso lá no KDP, que eu não aconselho, inclusive, porque o livro não é impresso no Brasil, então fica dependendo de correio, de alfândega, de dólar, de um monte de coisa. Então encarece muito o livro, inviabiliza até pelo tempo que ele demora para chegar para as pessoas, pode demorar até 2 meses, eventualmente. Então eu acho que não vale a pena. Esse livro impresso, você tem um valor mínimo porque eles têm o valor de produção deles lá, né? Que é em dólar, inclusive. Então você não consegue colocar menos do que esse valor mínimo que eles colocam. Mas assim, se é o impresso que você está falando, eu não aconselho que faça pela Amazon. Tá? Eu aconselho que você faça com uma produção independente e imprima aí 20 livros, 50 livros, vê o que acontece, depois imprime mais. É o caminho que eu aconselho você a tomar. Mas como e-book você pode pôr bem barato. Só que eu gostaria de comentar, tá, gente? Tem muita gente que põe o livro gratuitamente ou com preço muito baixo, achando que isso é que vai fazer o livro andar. E eu vou dizer a vocês, não é. O que vai fazer o livro andar é ele ter um gancho de interesse para um grupo de leitores. Se ele tiver um gancho de interesse para um grupo de leitores, você pode colocá-lo a R$80 que ele vai vender. Se ele não tiver, você pode colocar por R$1 ou R$0 e ele não será baixado. Tá? Então, a sua preocupação como autor é você tem que tornar a sua obra interessante com um gancho para X leitores. Esse é o chance da coisa, não o preço. Sim. O preço ele só não pode inviabilizar, né? Não pode ser caro demais para aquele público-alvo. Mas é só isso, tá? Ser barato não fará com que ele seja apreciado. E, aliás, eu acho que e-books baratos demais acabam tendo um efeito contrário. Que é porcaria. O público entende como a obra sendo fraca, a obra sendo sem valor, tá? Considerem bastante essa história de valorização do seu trabalho, de como você se apresenta para o seu público. Claro que tudo depende. Alguns públicos estão dispostos a pagar só R$5 e outros públicos estão dispostos a pagar R$100. Depende do público, tá? Mas se o público que está disposto a pagar 5 se oferece por 4, ele vai achar que você é fraquinho. Mais ou menos isso. Aí uma questão, vou entrar com duas questões aqui. É importante, em primeiro lugar, volto a dizer, porque isso também é importante para esse caso. É o público, você entender quem é seu público e saber o perfil dele, se é um perfil de um público que tem condição de pagar mais, se é um público que paga mais. Tipo assim, não adianta você escrever um livro para um público que só lê livro pirata. Você pode cobrar qualquer valor do mundo que ele não vai pagar, né? Então, tem essa questão. E tem uma outra questão que eu acho que é importante. É de você, a partir do momento que você sabe quem é esse público seu, você acha que é um público viável, que é um público que tem condição de pagar e tem intenção de pagar, a partir daí você tem que criar percepção de valor. O que é percepção de valor? É você gerar valor naquele seu material que você criou, naquele seu livro, você gerar valor e fazer com que as pessoas tenham vontade de ler aquilo ou que elas tenham necessidade, principalmente necessidade. Então, se é um livro de não ficção, por exemplo, você tem que chegar num público que precisa ler aquele livro, que aquele seu livro ele vai resolver os problemas daquela pessoa. E a mesma coisa num livro de ficção. Ele tem que ser um livro que a pessoa enxergue valor nele. Aí, a partir daí, você construindo um valor, a percepção se você tem um livro que custa R$50, a pessoa tem que enxergar valor naquele livro suficiente para que ela olhe para aqueles R$50 e ache barato. Né? Que é traduzindo o que a Lara está falando aí.
Então, se você faz por R$ 50 e a pessoa olha aquele livro e acha que é barato, ela compra. Ao mesmo passo, se você não gera percepção de valor, se você tenta vender um livro por R$ 10 ou R$ 5 ou R$ 1 e essa percepção de valor não foi suficiente para esse R$ 1, ela não vai pagar nem R$ 1. Como você gera percepção de valor? É você gerando conteúdo. Você pode usar as redes sociais a seu favor, criando conteúdo, criando... Então, se é um livro de ficção, se você escreve sobre ficção, escreva coisas legais no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, ou em qualquer rede social que seja, no Twitter, o que quer que seja. Crie muito conteúdo lá para que as pessoas conheçam o seu texto, conheçam o seu estilo e falem, pô, esse cara escreve coisas muito legais. E você começa a ser admirado. Quando você é admirado, é mais um fator que faz com que as pessoas topem pagar mais pelo seu produto. Quanto mais conhecido e admirado você for, maior a chance da pessoa... Caem as barreiras, né? Quebra barreiras de venda. E isso é importante. Você vender, fazer uma venda, é você quebrar barreiras. Toda vez que você está quebrando um tijolinho naquele muro lá de objeções para a compra do seu livro, vai ficando cada vez mais fácil de você fazer a venda para o maior número de pessoas possível. Então, você torne conhecido o seu texto utilizando redes sociais. Mas eu repito essa história de oferecer muito barato, porque tem muita gente que acha que isso é um recurso que vai É um recurso horrível, eu acho péssimo. A sua obra famosa mundo afora. Vejo muitos autores botando um custo muito baixo. O que eu estou dizendo, para alguns tipos de obra, vá lá. Assim, romance erótico para adolescente, você bota um preço muito baixo, tudo bem. Agora, uma história, sei lá, uma história de fantasia, por exemplo, não. Uma história de fantasia com um preço muito baixo, em geral, é percebido pelo público como baixa qualidade. E não uma grande, que oferta, vou comprar. Tá? Exato. Então, em vez de buscar baixar o preço, aumente o valor percebido pelo público. Com isso, você vai ter mais chance de sucesso.